Olá, meus irmãos da Confraternização Espírita Baiana, tudo bem com vocês? Saúdo a todos em nome da pessoa do nosso querido Ramon. Para a nossa conversa, a nossa exposição do dia de hoje, a gente vai falar acerca de Jesus. E é uma grande tarefa, porque por mais que falássemos, por mais que passássemos vídeos, por mais que ouvíssemos relatos, ainda é pouco para a gente tecer comentários completos acerca desse espírito, puro, o mais puro que já esteve entre nós aqui no planeta Terra e que é responsável, é o governador espiritual do nosso planeta e responsável pela jornada que nós fazemos. Nós sabemos, como espiritistas, que nascemos, fomos criados simples e ignorantes e estamos no caminho, numa jornada rumo, à plenitude. Nós também um dia vamos ser espíritos puros. Isso faz parte do determinismo divino, sabemos disso. Sabemos que Deus nos dá o livre-arbítrio, mas o final, que não tem um final, mas o nosso destino é a plenitude. E aonde Jesus se encaixa nisso? Jesus é esse espírito crístico, esse ser puro, responsável pela condução de nossas vidas enquanto espíritos, de nossas vidas enquanto seres que buscamos as nossas melhorias. A gente sabe de que a Bíblia Sagrada divide-se em Antigo Testamento e Novo Testamento, justamente porque o Novo Testamento ele já se inicia, é uma divisão acerca do nascimento de Jesus. Com o evento do nascimento de Jesus, a gente inicia os livros do Novo Testamento. E nesses livros do Novo Testamento, nós temos 4 que são chamados evangelhos sinóticos, que são aqueles que foram corroborados, aprovados pela igreja, de que tratam da vida de Jesus. Porque é interessante, meus irmãos, Jesus, ele era esperado, a gente vê isso no Antigo Testamento, a gente vê isso nas declarações dos antigos profetas, de Eliseu, de Elias, de Isaías, acerca da vinda desse rei dos hebreus, de que viria para vingar o povo de Israel, junto aos seus oponentes, junto àqueles povos que se digladiavam com Israel, com os hebreus, na busca que eles tiveram através do tempo, desde lá de Abraão, esse relato, em busca da terra prometida. Bom, meus irmãos, dado a como esse ser magnânimo, ele era tão reluzente, como Joana de Ângeles muitas vezes afirma, o nosso rei solar, todo um preparo teve que haver no nosso planeta a fim de recebê-lo. Mas não um preparo para os comensais, para festas, para adorações, e sim um preparo do ponto de vista de uma psicosfera moral minimamente adequada. E isso houve. Sabemos que a espiritualidade superior nos fala de que séculos antes da vinda de Jesus já havia um preparo para a sua vinda. Então a gente tem aqueles profetas, tais quais Lao Tse na China, o próprio Buda, Siddhartha Gautama, todos esses foram enviados por ele. Na Grécia nós temos Sócrates, e a gente vai observando que temos Moisés, a gente tem Isaías, Elias e tantos outros que vieram, como diz o ditado, preparando o terreno para a vinda dele. Porque aqueles não eram tempos fáceis, eram tempos difíceis. A gente vê muito isso na literatura espírita, principalmente nos textos de Dona Amélia Rodrigues, através do médium Divaldo Franco,
e do espírito Humberto de Campos, né, no livro Boa Nova, ditado através do médium Chico Xavier. Bom, meus irmãos, a vinda de Jesus, e a gente vê, e ele por ser uma figura mais biografada, né, que mais se escreve sobre ele através dos tempos, a gente vai observando de que ele efetivamente veio fazer a sua missão, e a sua missão, que é transmitir os pensamentos de Deus. Jesus veio até nós para transmitir os pensamentos de Deus, para nos ensinar como nos livrarmos das nossas imperfeições, de como poderíamos dar continuidade à nossa jornada terrena. E a gente vai observar que a chegada dele não foi como os israelitas, os judeus queriam, né? Em cavalos, carruagens de ouro, soltando fogos e destruindo com bolas de fogo os inimigos de Israel. E àquela época, o inimigo dos judeus era justamente o Império Romano, já que a região de Jerusalém se encontrava sob o domínio do Império Romano. E aí a gente vai observando o seguinte: a vinda dele foi uma vinda em que ele teve Maria e José, seus pais, que fugir da Galileia por conta do recenseamento que o rei Herodes tinha imposto, porque já se sabia que viria esse rei, e Herodes, com medo de perder o seu poder, ordenou que todas as crianças de idade abaixo de 2 anos de idade fossem mortas, justamente para que esse rei não nascesse. Jesus nasceu em Belém, numa manjedoura, como sabemos, rodeado de animais, já demonstrando a primeira virtude para nós, que é a virtude da humildade. Ele nasceu de maneira simples, já demonstrando de que esse poder material nada vale. Efetivamente, meus irmãos, Jesus não veio nos ensinar das coisas materiais. Ele veio falar das coisas, das questões espirituais. E a gente observa isso de que ele usava as questões materiais para dar exemplo, né? Para servir de exemplo para o povo, para fazer as parábolas. Então aí ele tratava do poço da Samaria, ele tratava da figueira seca, ele ilustrava para o povo essas questões. Mas no seu objetivo macro, no seu objetivo tão maior, de que era transmitir os pensamentos de Deus, Jesus efetivamente veio nos trazer a Boa Nova. A Boa Nova, o Evangelho de amor. Jesus veio nos mostrar efetivamente de que é com o Evangelho de amor, que é através da prática do bem, que nós conseguimos as nossas melhorias, que nós conseguimos vencer os desafios que a vida nos impõe, de que efetivamente nós podemos ser seres melhores. Durante a sua trajetória, e aí até os 12 anos, e aí temos um istmo de tempo em que não se conhece por onde ele andou, e ele retorna aos 30 anos, a gente vai observar e a gente lê através dos evangelhos e dos espíritos que ali o escrevem sobre ele, ainda que indiretamente, mas diretamente tantos outros, a exemplo de Emmanuel, a gente vai observar de que essa vinda de Jesus a partir dos 30 anos foram 3 anos até os 33 frutíferos. Foram 3 anos em que se iluminou o mundo. Foram 3 anos em que verdadeiramente ele nos deixou lições magnânimas em que nós podemos aproveitar esses ensinamentos por toda a eternidade. Jesus nos deixou claro de que somente através do amor é que nós poderemos vencer. E mais, houve ensinamentos em que ele passou
ou que ele não disse claramente, e ele cita aos apóstolos que isso um outro consolador viria para poder explicar melhor, já que àquela época nós não tínhamos condições intelecto-morais para absorver o que queria ser dito. E a gente sabe, a gente confia e entende de que a doutrina espírita é esse consolador prometido, é esse paracleto, é esse advogado, em que veio esmiuçar os ensinamentos de Jesus e, consequentemente, nos trazer mais informações acerca da transmissão dos pensamentos de Deus para a humanidade. Mas, meus irmãos, se a gente for observar acerca da vida de Jesus, o que ele poderia ter feito por nós, a gente vai ver que ele fez e fez além. Jesus, ele não deixou nada escrito. Ele não deixou nada acerca do que ele fez. Pelo contrário, nós hoje aqui estamos conversando acerca, com base lastreada, sobre o que escreveram acerca dele. Nós temos os evangelhos. Mas Jesus, ele tinha esse diferencial. Diferencial esse que nenhum outro ser humano aqui no nosso planeta conseguiu. Jesus, efetivamente, ele praticava aquilo que ele ensinava. Ele deixou as lições no exemplo. Ele deixou as lições nas atitudes dele. E a gente observa de que isso ficou para o longo dos tempos. Já são mais de 2000 anos desde essa bendita época, e nós vemos de que muito do que Jesus nos deixou, nós ainda não aprendemos. Ainda continuamos a praticar os equívocos, né? Continuamos a tropeçar e não fazer e não seguir aquilo que ele nos deixou. Então, a gente vai observando que num link que nós fazemos, numa união da doutrina espírita com a vida de Jesus, a gente observa de que muito temos ainda a aprender. A caminhada é longa, mas ela não é impossível. Ela é o tipo de caminhada que cada vez que a gente avança e compreende, mais prazer nos traz, mais alegria nos traz. Seria aquela caminhada que a gente faz e que quando a gente olha para trás diz, poxa, andamos tanto, foi tão, mas nem o tempo passou tão rápido, porque a gente fez com prazer, meus irmãos. E a gente vai observando, e voltando a esses 3 anos da vida de Jesus, de que ele começa dizendo de que um tem que sair para que ele possa entrar, no caso João Batista, o seu primo, e ele desenvolve todo um roteiro de atividades versados, meus irmãos, em 3 pilares. Na busca, no ensino da gente da fé, na questão da caridade e na questão do perdão. Jesus nos ensina a ter fé, a desenvolver a fé que nós trazemos dentro de nós, para que nós, com essa virtude, como dizem os estudiosos, infusa, que temos em nós, somos filhos de Deus e Deus é amor, então trazemos esse amor, essa fé em nós, a maneira pela qual a gente pode desenvolvê-la. E ele mostra, e muitas vezes ele nos repreende, tais quais homens de pouca fé, ou hipócritas, ou porque a gente não acredita o quanto necessita. Então, nas várias passagens, ele nos demonstra de que é pela fé, em acreditar em algo com convicção, que nós vamos superando as nossas aflições. E mais, ele não nos mente, ele efetivamente nos diz de que a gente nessa jornada, a gente vai ter aflições, vai ocorrer o sofrimento, tal qual Buda, 400, 600 anos antes, já havia dito acerca do sofrimento. Jesus nos diz que no mundo nós teremos aflições,
Mas ele diz, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ora, se esse homem que está aqui está dizendo que vamos ter aflições, mas que nós vamos vencer o mundo porque a gente tivesse ânimo, porque ele venceu o mundo, então ele é um modelo, ele é um exemplo a ser seguido, tal qual o Espírito de verdade, no livro dos Espíritos, vem nos responder de que Jesus é o nosso modelo e guia. Não um modelo e guia do ponto de vista da gente ter como ídolo, ter no fanatismo. Não. É um modelo e guia de comportamento a ser seguido. É isso que Jesus quer. Ele quer que a nossa transformação moral ela seja espontânea, ela seja natural. Ainda que hoje, na situação atual que nos encontramos, como diz André Luiz, nós não sejamos espontâneos no bem e necessitemos de trabalhar com afinco, insistentemente nessa prática, para que torne-se um hábito as coisas boas para fazermos, até que seja espontâneo. E Jesus Cristo, nessa questão, ele ainda disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, que ninguém iria ao Pai senão por ele. Eis novamente o nosso modelo e guia em ação. Então a gente costuma dizer, e a gente ouve muito, né, acerca do que Gandhi falou das bem-aventuranças, um outro grande, se não principal evento da vida de Jesus, em que ele, no Monte das Oliveiras, ele discorre acerca daquelas bem-aventuranças e ele nos fala que bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Ele nos diz de que nós precisamos nos mover, termos a atitude, a dinâmica do pedir, do agir, para que as coisas aconteçam, conspirem ao nosso favor. E quando a gente fala de Jesus, a gente está falando da questão moral, dessa transformação moral, que o próprio Espírito de verdade vem e nos fala no livro dos Espíritos, nos define claramente o que é moral, que é o bem proceder. É o saber discernir, separar o que é certo do que é errado. A gente então, meus irmãos, começa a entender que nessa jornada terrena de Jesus Cristo, a tarefa que foi dada a Deus para ele foi uma tarefa de que só poderia ser dada a um general, a um ser que pudesse cumprir e levar a termo por completo. E ele mesmo disse de que não o chamassem, né? Ele não era Senhor, ele não era Deus. Que o chamassem de mestre, tudo bem, porque ele veio para nos ensinar. E ele tem algo em si de que os espíritos puros o possuem, que é o amor por excelência. A definição outra de Jesus poderia ser o amor, a essência do amor. Jesus faz parte logo dos primevos da humanidade, porque se ele nos consideramos como governador espiritual da Terra e ele participou da criação do nosso planeta, então nós vemos que bilhões de anos atrás ele já era um ser espiritual, um ser puro, um espírito puro. E nessa trajetória dele, como eu estava falando das bem-aventuranças, ele vem nos mostrar um roteiro a ser seguido. Então, logo após as bem-aventuranças, isso está lá em Mateus, no capítulo 6, ele nos ensina a oração dominical. O apóstolo pede, Senhor, ensina-nos a orar. Como que solicitando, quando você não estiver mais aqui, Senhor, o que é que eu posso fazer para me ligar a você? O que eu posso fazer para me ligar a Deus? E Jesus, então, ensina-nos o Pai Nosso. E ele o faz de uma maneira tal que no Pai Nosso a gente consegue, em palavras simples, em poucas palavras, reunir tudo aquilo que a gente necessita para estabelecer um elo, um link de ligação, né? Um link com Deus. Porque a gente vai observando que o Pai Nosso, ele nos ensina a gente a agradecer a Deus, a louvar a Deus,
e também a fazer os nossos pedidos, a expor a Deus as nossas necessidades. Ainda que Deus saiba de tudo, mas o expor, o pedir a Deus, significa que estamos nos humilhando, que somos humildes em reconhecer que ainda não temos essa clareza acerca do nosso Criador, de que admitimos que Ele é o onipotente, como é onipresente e onisciente. Então, meus irmãos, quando a gente continua vendo a vida de Jesus, a gente vai vendo que nessa produção de 3 anos, Jesus não conviveu com reis, com senhores, ele não conviveu com as altas pessoas da dita sociedade da época. Pelo contrário, ele veio e se manifestou e transcorreu e viveu entre os pobres, entre os doentes, os leprosos, entre as pessoas ditas de má vida. E ele mesmo nos diz que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Aí está exarado completamente o evangelho de amor, porque nós estamos aqui para nos melhorarmos, doentes que somos, mas também para auxiliarmos aqueles que estão numa condição inferior, igual ou inferior a nós. Esse é o objetivo da vinda de Jesus. Então, se a primeira motivação, o legado que ele nos deixou foi a fé, o segundo foi a caridade, a prática do bem, o a gente agir com amor, ou como temos um ditado, a gente fazer o bem sem olhar a quem. E esse sem olhar a quem efetivamente tem que se valer. Ele tem que ser algo do ponto de vista divino, de que sem olhar a quem é qualquer pessoa, mesmo meu inimigo, meu desafeto. E a caridade, as lições que ele trazia foram várias, e de modo de que a gente viesse a amolecer o nosso coração. Jesus nos diz o poder que nós temos, quando ele pede que brilhe a nossa luz, quando ele pede de que a gente, ao caminhar ao lado de uma pessoa, a gente não ceda somente a nossa túnica, mas a gente dê a nossa capa. Que a gente não caminhe 1000 passos, e sim 2000. Então ele nos mostra de que com a caridade, com a prática do amor em movimento, né? A caridade é o amor em movimento, a gente consegue superar as nossas mazelas espirituais, as nossas dores morais, aquelas dores que o remédio dos homens não resolve, de que não adianta tomar um anti-inflamatório ou um analgésico. O analgésico ele está nos atos e atitudes que nós devemos tomar. E Jesus claramente vem e junto a esse povo, a essa raia miúda da época, ele faz esse grande reino. Ele demonstra a ponto de ele saber do que iria acontecer ao final de sua vida na terra, a crucificação, e ele falar abertamente, né, de que o reino dele não era desse mundo. Ele assim diz para Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos não entende de que este reino é um reino para o futuro. É aquele reino de Deus que está dentro de nós. E nós seres humanos, juntamente com a nossa consciência e com o auxílio de Deus, é que tomamos as rédeas para que a gente consiga implantar esse reino. Então a gente implanta esse reino não de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Esse amor que nós trazemos para poder espazir perante todos em nossa volta. É o servir, é o aprender a trabalhar, como ele diz que Deus, nosso Pai, trabalha até hoje, e ele também trabalha. Então não existe esse paradigma de ficarmos parados. Não existe essa questão de que ao desencarnarmos vamos ficar ao lado de Deus, sentado num trono esperando o tempo passar. Não.
O trabalho, meus irmãos, é contínuo, é incessante. E nós, espíritos aprendizes do Evangelho, num mundo ainda de provas e expiações, temos muito que correr, temos muito que andar para conseguir assimilar todas as lições que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Eu nos comparo tal qual uma criança na escola, em que chega aquele período que tem várias matérias e precisamos fazer provas para sermos aprovados nas disciplinas. E essas disciplinas nos vai levar por uma etapa maior, uma nova série, em que novos assuntos serão aprendidos, mas que necessitam do requisito dos assuntos das disciplinas anteriores para que a gente possa galgar o êxito esperado, que é a aprovação final. Assim é nossa vida, assim é a nossa jornada. E o terceiro item que Jesus nos deixou, um legado forte nesse ensinamento dele, foi o perdão das ofensas. Ah, meus irmãos, o perdão. E para nós que pensamos, que vivemos, que estamos aqui neste mundo, para muitos de nós ainda é difícil perdoar. Sequer muitos conseguem falar a palavra perdão. A gente vai observar de que Jesus tratou do perdão por várias vezes durante esses 3 anos. Então, ele nos disse claramente naquela passagem da mulher adúltera. Ao final, ele pergunta à mulher: onde estavam aqueles que queriam te apedrejar? Foram todos seus. Se foram, ele fez: eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. Jesus sempre tinha algo de bom para nos dar. Seja nos respondendo como um professor através de uma pergunta que nos faria refletir e nós depreendermos as respostas, o aprendizado, seja com informações imperativas. Ides em nome de Deus. Vá e não tornes a pecar. A tua fé te curou. Então a gente vai observando de que nas passagens dele ele sempre mostrava que o melhor caminho era perdoar. Era o perdão, o perdonare, porque o perdão, a palavra vem do latim, o doar além. E esse doar além ele nos mostrava claramente e nos mostrou no evento final aqui da sua jornada enquanto espírito encarnado, na crucificação. Que para muitos ele perdeu, ele foi um derrotista, um derrotado, mas não. Ele mostrou-nos que com o sacrifício, com a renúncia, a gente consegue vivenciar, a gente consegue adquirir tudo aquilo que a gente quer. Porque 3 dias depois ele ressuscitou. Então ele claramente mostrou que a morte não é o final. Ele claramente mostrou que aquilo que todos na época achavam que morreu, acabou, ou que não teriam condições mais de Jesus voltar, ele retorna. E a gente vai observar, meus irmãos, que nesse processo até a ressurreição, a gente vê de que ao final, de braços abertos na cruz, as últimas palavras que ele profere é: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Vejam que atitude magnífica. Porque depois de tudo que ele passou, depois de tudo aquilo que fizeram com ele, ele ainda pede a Deus nosso Pai que nos perdoe. Porque ele sabia que nós, tais quais crianças imaturas, não poderíamos ir além do que a nossa condição moral nos tornasse. E foi isso que Jesus veio nos pedir, que nós nos transformássemos moralmente. Ele nos fala da porta estreita e da porta larga, que é o caminho da perdição. É aquela porta estreita que a gente tem que passar, de que a gente tem que estar, como diz os ditos de hoje em dia, fitness. Mas fitness do ponto de vista da libertação dos primarismos animais, do ponto de vista das imperfeições que nós ainda nos encontramos atrelados, a fim de que essa porta a gente consiga passar. Porque a da perdição ela é larga,
Na verdade, a porta da perdição, ela sequer existe. Ela é o mundo em si, de que a gente vai fazer as nossas opções. E a doutrina espírita, ela vem nos mostrar isso. De que nós, para sermos homem de bem, para começarmos o caminho de seguir a Cristo, de termos Ele como modelo e guia, a gente precisa fazer esforços contínuos, esforços diários, para vencermos as nossas más inclinações. Jesus, meus irmãos, ele nos mostra de que sim, é possível viver somente com amor. De que sim, de que o amor permeia, está em volta de nós. De que sim, existe um Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, e que nos dá a tua misericórdia. De que a misericórdia divina, ela está conosco 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, ali, constante, a nos mostrar de que Deus não nos desampara, de que mesmo nos piores momentos de nossa vida, nas aflições que nós tenhamos, nós temos um lastro a quem nos socorrer. E mais, Jesus nos mostra de que Ele está no caminho dessa condição, de que Ele está no leme desse barco, que por mais que as ondas, as procelas, elas sejam enormes, elas venham desafiadoras para adernar, né? para empurrar, para afundar o nosso barco, Ele está no comando e nos conduz tranquilamente para um porto seguro. Nós precisamos, meus irmãos, é chegada sempre, desde 2000 anos atrás, a época do sim, sim, do não, não. Aquela época de sabermos o que queremos e lutarmos por aquilo. De sabermos que o perdão das ofensas é o caminho que vai nos levar à nossa libertação. De que, como diz Emmanuel, nós só vamos aliviar as nossas dores quando aliviarmos as dores dos outros. É isso que nós precisamos. Essa é a lição que Jesus nos trouxe. E Ele, durante aquele período em que aqui ficou após a crucificação, na sua ressurreição, mas Ele nos deixou tarefas. Ele deixou para aqueles apóstolos a maneira pela qual deveríamos tratar os outros, como levar a palavra dele. Repito, meus irmãos, estamos aqui falando desse ser magnânimo porque ele praticava o que ele falava. Porque se Jesus tivesse praticado um mínimo de qualquer erro, isso já seria para nós, seres imperfeitos, um motivo para defenestrá-lo, para não querer aceitar os ensinamentos dele. Mas não, diferentemente do que se pensa, o que a gente observa é de que quanto mais se estuda Jesus, mais se aprende. Quanto mais a gente lê os evangelhos, mais a gente depreende, mais a gente consegue ter conhecimento acerca das questões da nossa vida, da nossa existência. Jesus, ele mais uma vez nos diz sempre de que ele trabalha até hoje, de que ele está entre nós e de que ele é o nosso irmão maior. E é isso que a doutrina espírita veio fazer, sedimentar, explicar, mastigado, esmiuçar os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Amor. Por isso que a doutrina espírita é um espiritismo, ele é cristão. Porque sim, nós seguimos a Jesus Cristo, ele é o nosso modelo e guia. E que nós sabemos que somente pela nossa transformação moral nós podemos nos modificar. Então, meus irmãos, quando a gente pensa de que Jesus, ele nos fala de que vinde a minhas criancinhas, por exemplo, porque elas terão reino do céu, a gente está falando da inocência. Ele nos fala então de que muitas vezes em nossas vidas nós vamos ter que ser humildes e admitir que nós não entendemos a lição,
ou de que nós não sabemos, para que aí o aprendizado possa começar. Por que isso? Porque a doutrina espírita ela tem um objetivo de destruição, sim, de aniquilamento, que é do egoísmo, do orgulho, que é essa chaga, como diz Kardec, que nos aflige. Mas nos aflige porque ainda muitos de nós gostamos, nos comprais. E a gente observa de que a vida de Jesus foi uma vida de renúncias, de demonstrar que o amor está acima de tudo. Joana de Ângeles, em um dos seus livros, ela diz que cristão sem sofrimento é apenas candidato. E é verdade. É verdade do ponto de vista de que, se a gente souber de que no mundo de provas e expiações, essas aflições, elas estão relacionadas às questões que nós praticamos nessa vida ou nas vidas passadas, nós aí podemos depreender de que coisa boa nós nos fomos. Nós fizemos algo lá atrás e que nos impede que a gente repare, como diz Kardec no livro Céu e Inferno, de que a gente se arrependa sinceramente, para então proceder à nossa expiação e à reparação do erro. Meus irmãos, o ser cristão nos dias atuais não é diferente dos dias passados, mas o ser cristão é a gente saber agir no bem, ou de maneira tal que o bem venha a prevalecer. E nós podemos agir no bem no nosso dia a dia, na família, no trabalho, na casa espírita, no ônibus, no metrô, no shopping, na academia, na faculdade, no colégio. A gente pode agir no bem em qualquer um desses lugares. E para isso a gente precisa de dois instrumentos valiosos para que a gente possa se sustentar nessa psicosfera que enfrentamos atualmente. Essa psicosfera baixa em que nós temos que nos reerguer, principalmente depois de uma pandemia que passamos. E essas duas questões é a oração, porque somos seres espirituais. Nós precisamos recarregar as baterias de nossa alma. E as baterias de nossa alma, elas são carregadas através da oração. É a oração que Jesus Cristo nos ensinou para que a gente se ligue a Deus. Nós precisamos da oração. Nós precisamos desse segundo elemento que Jesus nos falou, que é o vigiar. Orai e vigiai. Ou seja, são os nossos procedimentos para vigiarmos a nós mesmos. Porque o grande desafio de nossas vidas é vencermos a nós mesmos, as nossas más tendências. E se a gente consegue, através da oração e dessa vigilância, a gente consegue fazer com que o nosso caminho seja mais ameno. Não que elas vão desaparecer, as expiações, mas nós vamos estar robustecidos, né? E vamos poder enfrentá-la com mais vigor. A gente precisa, meus irmãos, observar que, como Jesus Cristo representa esse tipo de perfeição moral que nós devemos seguir, nós também precisamos refletir, meditar, estudar acerca das benesses que Ele nos trouxe e da maneira pela qual nós podemos ser seus seguidores. Então, a leitura é edificante, o vídeo é edificante, a música é edificante, nos faz nos aproximar de Jesus. Quando eu falo edificante, eu só estou falando de literatura, de vídeo, de músicas, de palestras espíritas? Não, mas de toda aquela gama de palestras, vídeos, filmes, livros que elevam a nossa alma, que nos fazem fazer com que as virtudes aflorem em nós. Meus irmãos, falar de Jesus é falar do amor. Estar com Jesus diariamente ao nosso lado é praticar o bem, é termos esforços em fazermos o bem, porfiar nele, como diz a veneranda Joana de Ângeles.
e nós precisamos trabalhar, servir, amar e perdoar. Essa é a mensagem que eu trago para vocês. Fiquem em paz e vamos refletir acerca de Jesus, hoje e sempre. Abraço a todos, beijo no coração.